Você já esteve em uma situação em que queria dizer ou pedir algo para uma pessoa, mas estava com medo de magoar ou começar uma briga? E se eu te dissesse que existe uma técnica que pode te ajudar a falar o que você precisa sem ter medo? E mais, e se essa técnica te ajudar a ouvir qualquer crítica sem se abalar? Olá, pessoal. Eu sou o professor Hugo de Souza e recentemente eu li um livro muito interessante chamado Comunicação Não Violenta, ou CNV. Esse livro foi escrito por Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo norte-americano que se dedicou a desenvolver as habilidades de comunicação que levam em conta a qualidade dos relacionamentos. Ele é considerado um dos maiores especialistas do mundo em relacionamento interpessoal, negociação e resolução de conflitos. Seus livros já foram traduzidos para dezenas de idiomas e é um best-seller. Ouça um trechinho dele. Quando nos concentramos em esclarecer o que o outro observa, sente e necessita, em vez de analisá-lo e julgá-lo, descobrimos a profundidade da compaixão. Esse é um livro escrito com uma linguagem bem simples e cheio de exemplos do cotidiano. Vale muito a leitura, eu recomendo. E depois de ter lido esse livro, eu fiquei me perguntando, nossa, por que eu não aprendi isso antes? Tinha evitado tanta coisa que aconteceu na minha vida, só com esses conhecimentos que são bem básicos, na verdade. Eu acho, inclusive, que a gente devia aprender esse tipo de coisa na escola. Gente, a CNV vai ser dividida em 2 tópicos. O primeiro deles é como falar sem agredir as outras pessoas, e o segundo deles é como ouvir sem se magoar ou sem ficar chateado. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai aprender como usar essas técnicas da CNV para falar sem ser agressivo. Então, pessoal, a técnica da CNV ela é dividida em 4 componentes, que aqui nesse vídeo eu vou chamar de passos, tá? Então, o primeiro passo é observação, 2, sentimento, 3, necessidade e 4, pedido. Então, a gente vai acompanhar cada um desses passos e a gente tem um exemplo que vai seguir até o final, tá bom? O primeiro passo é fazer uma observação sem julgar a pessoa que falou ou que fez aquilo que a gente pretende mudar. Por exemplo, imagina a seguinte situação. A esposa, ela encontra uma toalha em cima da cama. Ela sabe que foi o marido que esqueceu a toalha lá. Então ela podia pensar: eu não acredito que ele fez isso, é um preguiçoso mesmo. Então a esposa pode estar um pouco nervosa e ir lá confrontar o marido. Escuta, qual é o seu problema? Hein? Eu já falei pra você não sair largando a toalha em cima da cama. Vai cair a sua mão se pendurar a toalha depois de usar? É lógico que ele vai responder. Vamos imaginar que ele vai responder da seguinte forma: nossa, que estresse! Tudo isso por causa de uma toalha? Você é sempre assim, histérica. Fica procurando motivo para brigar comigo. Dá para imaginar como que se segue essa conversa, né? Certamente ela vai acabar numa briga. Mas como que dava para fazer diferente? A gente sabe que tem muitas pessoas que preferem evitar esse conflito, né? Então elas vão guardando, vão engolindo o sapo, vão aceitando, vão tentando ignorar, mas na verdade elas não conseguem ignorar. E isso vai acumulando até que estoura, né? Então, gente, como que a esposa ela poderia ter falado isso de outra forma? O que vocês acham dessa opção? Querido, eu notei que você deixou a toalha molhada em cima da nossa cama. Essa é a 3ª vez que isso acontece essa semana. Se vocês prestarem atenção, ela não julga o marido em momento nenhum. Ela só faz uma observação do que aconteceu de forma clara. Ela mostra para ele exatamente o que aconteceu. E aí tem aquele ditado, né? Contra fatos, não há argumentos. Nesse caso, tem grande chance do marido não se sentir ofendido com o que foi dito, porque ela não julgou ele, ela só mostrou uma coisa que aconteceu. E aí você pode pensar assim, ok, ela falou, mas não resolveu o problema. A gente não quer só falar, né? A gente também quer resolver o problema, porque só falar e não resolver não adianta nada. Certo? Então, para isso, a gente precisa ir para o segundo passo, que é expressar o que a gente está sentindo quando a gente observa ou quando a gente ouve uma determinada coisa, certo? Aqui, gente, o segredo é aprender como entender esse sentimento que está dentro da gente.
Quando a gente sabe o que a gente está sentindo, fica muito mais fácil expressar isso para outra pessoa. E se a gente expressa isso de uma forma clara, a pessoa ela vai conseguir compreender como a gente está se sentindo naquele momento. E também, que é mais importante, quando a gente entende o que a gente está sentindo, a gente consegue lidar melhor com isso. Porque a gente sabe o que a gente precisa fazer quando a gente está sentindo uma determinada coisa. Aqui é importante também ressaltar: os sentimentos, eles não são julgamentos. Eu não estou julgando a pessoa quando eu sinto uma determinada coisa. É mais a forma como eu vou reagir àquela determinada situação. Então, o que seria, por exemplo, um sentimento? O livro traz uma lista com vários sentimentos que a gente pode ir nomeando e começar a aprender a diferença entre eles, que é uma coisa que a gente não foi treinado, né? A gente não sabe muito a diferença entre alguns sentimentos. Mas, por exemplo, alegre, triste, confuso, confiante, frustrado, pleno, cansado. São vários exemplos de sentimentos que a gente pode ter. Então, ir treinando essa percepção ajuda a lidar melhor com essa situação. Então, por exemplo, quando acontece algum fato que me agrada ou me desagrada, eu posso parar e pensar assim: o que eu estou sentindo agora? E com esse treinamento, aos poucos, a gente vai cada vez tendo mais habilidade para entender que sentimento a gente está tendo naquele determinado momento. Às vezes, a gente tem mais de um sentimento, tá? O sentimento, assim como um fato, ele não é questionável. A pessoa ela não pode ficar julgando o sentimento que eu tenho. Então, vamos continuar com aquele exemplo do primeiro passo, tá? Aí a gente poderia perguntar para a esposa: o que ela sentiu quando vi a toalha em cima da cama pela terceira vez na mesma semana? Aí ela pode responder da seguinte forma: acho muito errado ele fazer isso comigo. Sabe, eu trabalho o dia todo e quando eu chego para deitar, a cama tá toda molhada, ninguém merece. Ele precisa cooperar também. E você pensa que eu só falei uma vez? Já falei mais de 1 milhão de vezes e toda vez ele faz isso. E aí, se ela responde desse jeito, a gente pode perceber que ela ainda não conseguiu se conectar com o sentimento verdadeiro. Ela fala, mas ela ainda não conseguiu expressar de forma clara o sentimento. Então, se ela tivesse se conectado, ela poderia se expressar de outras formas. Eu vou dar aqui 2 exemplos, tá? Exemplo 1. Fiquei furiosa ao ver a minha cama molhada. E o exemplo 2. Fiquei frustrada, pois já falei algumas vezes e não obtive o resultado que esperava. Aqui, gente, vocês vão perceber que quando eu expresso o sentimento e não falo mais nada, a pessoa ela pode sentir que aquilo é um julgamento. Por quê? Porque eu deixo em aberto, né? Vai ficar uma lacuna para a pessoa saber o que eu quero com aquilo. Então, eu quero julgar ela, eu quero que ela faça alguma coisa que ela não vai dar conta. Então, eu vou ter que seguir agora para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É ir para a necessidade que não foi atendida. O tempo todo nós temos necessidades. Quando elas são atendidas, a gente gera sentimentos positivos. Quando elas não são atendidas, a gente gera sentimentos negativos. Então, o autor ele fala o seguinte: o que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa de nossos sentimentos. Já Epicteto, que é um filósofo da antiguidade muito famoso, ele fala alguma coisa que complementa esse texto do autor, que é: o que importa não é o que acontece, mas como você reage. Então, com base nisso, a gente pode concluir o quê? Que nós não somos responsáveis pelos sentimentos das outras pessoas. Nem elas são responsáveis pelos nossos sentimentos. Ou seja, nós só somos responsáveis pelos nossos sentimentos e de ninguém mais. É isso que o autor chama no livro de liberdade emocional. É claro que a gente tem que ter a consciência de que a gente não pode atender nossas necessidades às custas de outras pessoas, de abusar, de explorar outras pessoas. Aqui, gente, assim como lá no passo 2, que era conhecer os sentimentos, conhecer as nossas necessidades é um passo que leva bastante tempo e a gente tem que ter muita paciência com a gente mesmo, porque a gente nem sempre sabe o que a gente quer, o que a gente precisa. Nós não estamos muito acostumados a ficar pensando nos nossos sentimentos. A gente vai fazendo, a gente vai vivendo, né? A gente não é um robô que toda hora a gente para e pensa assim: qual é a minha necessidade? Não é assim que funciona, né?
Mas o ideal é a gente começar a pensar: por que eu estou tendo esse sentimento? E qual é a necessidade que gerou esse sentimento? Porque aí a gente começa a entender como que a gente funciona. Então, continuando no nosso exemplo, como que a esposa ela poderia responder a essa questão se a gente perguntasse para ela, sem ela conhecer a CNV, qual é a sua necessidade? Aí ela podia responder o seguinte: Eu preciso de um marido de verdade, não de um filho bagunceiro. e depois de conhecer essas técnicas de expressar os sentimentos, como que ela poderia se expressar? Eu preciso saber que você se importa com a nossa casa e também que está ouvindo o que eu falo. A maioria de nós foi ensinado pela vida que quando a gente demonstra essas nossas necessidades, as pessoas podem interpretar isso como sinal de fraqueza e podem querer se aproveitar da gente usando essas fraquezas. Mas na realidade, a gente só vai conseguir ter a empatia por alguém quando a gente entender os sentimentos e as necessidades daquela pessoa. Bem, pessoal, quando a gente executa esses 3 primeiros passos da CNV, a gente pode achar que o 4º passo, que é o pedido, ele fica óbvio, fica implícito. Então a pessoa, eu não preciso pedir, a pessoa já sabe. Só que aí que está o problema. Muitas vezes a pessoa ela entendeu de forma diferente aquilo que a gente imaginou que a gente disse. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Imagina que a esposa usou os 3 primeiros passos da CNV, entregou a mensagem, né, de forma não agressiva, explicou seus sentimentos, explicou suas necessidades e imaginou que o marido tinha compreendido a mensagem. Então a gente encontra ela e pergunta: e aí, aquele problema da toalha resolvido? Aí ela vai responder: Veja bem, agora meu marido já não coloca a toalha em cima da cama, mas agora ele pendura na porta do armário, na porta do banheiro, deixa em cima da pia. Larga a porcaria da toalha em todos os lugares, menos no porta-toalhas. Eu tô só ignorando, porque eu já não sei mais o que fazer com esse homem. Qualquer dia desses, eu esgano ele. Vocês percebem que quando a gente não faz um pedido, ou faz esse pedido de uma forma que não ficou muito clara, a pessoa ela pode ficar confusa e achar que a gente quer uma coisa diferente do que a gente realmente quer? Alguns de vocês podem estar pensando: ah, mas esse marido também, hein? Só por Deus. Se eu fosse essa mulher, já tinha dado uma chamada nesse cara. Folgado, hein? Mas aí eu vou falar para vocês. Lembrem do primeiro passo, sem julgamentos. Para a CNV, a gente precisa fazer esse pedido de forma clara e, de preferência, usar uma linguagem afirmativa. E o que significa isso? Significa falar o que a gente quer que a pessoa faça, em vez de dizer o que a gente não quer que ela faça. Em vez de dizer, não deixe a toalha molhada em cima da cama, que tal a esposa dizer dessa forma? Gostaria que você estendesse sua toalha no porta-toalhas depois de usá-la. Então a frase inteira, usando os 4 passos da CNV, podiam ficar da seguinte forma: Querido, eu notei que você deixou a toalha molhada em cima da nossa cama. Essa é a 3ª vez que isso acontece essa semana. Fiquei frustrada, pois já falei algumas vezes e não obtive o resultado que esperava. Eu preciso saber que você se importa com a nossa casa, e também que está ouvindo o que eu falo. Gostaria que você estendesse sua toalha no porta-toalhas depois de usá-la. Você poderia fazer isso? Por último, pessoal, eu preciso dizer uma questão que ela é essencial para essa comunicação mais verdadeira, que seja capaz de solucionar conflitos e criar relacionamentos mais saudáveis. O que eu quero dizer, gente, é que a CNV ela não é uma ferramenta de manipulação de forma alguma. Ela é uma forma de entender o outro e se fazer ser entendido. Por isso, pessoal, é importante mencionar que, mesmo que o pedido ele seja muito importante, ele não pode ser uma exigência. A pessoa ela tem que ter a liberdade de não fazer aquilo. Porque se eu não dou liberdade para a pessoa fazer ou não aquele pedido, ele não é um pedido, ele é uma exigência ou uma ordem. E com frequência, as pessoas elas não gostam de cumprir ordens. Elas gostam de executar pedidos, mas elas não gostam de cumprir ordens. Tá, mas aí pegou, né, professor? Como é que eu vou fazer um pedido e deixar claro que a pessoa pode fazer ou não, sendo que eu quero que ela faça? Para eu fazer um pedido sem ser uma exigência, eu tenho que não só focar na forma como eu vou falar isso, a entonação, o momento, quando que eu faço esse tipo de comentário, mas também em ouvir se a pessoa ela entendeu aquilo da forma como eu queria que ela entendesse.
e se as necessidades dessa pessoa também não estão em choque com as minhas necessidades. Imagina só, gente, a mãe ela chega e pede para o filho tirar o lixo. Só que ela pede isso bem na hora que ele está assistindo os pênaltis da final do campeonato. Vocês conseguem perceber que as necessidades dos dois elas estão em conflito? A mãe quer que o filho tire o lixo e o filho quer terminar de assistir o jogo. Será que eles vão conseguir negociar isso de uma forma ok, se ela não respeitar também as necessidades dele? Por isso, pessoal, é importante você entender as necessidades da pessoa no momento em que você faz o pedido e se ela entendeu aquilo como um pedido também. Ah, tá, professor, então nesse caso do filho, ele tá lá assistindo televisão. Ele nunca vai querer ir tirar o lixo. Ok, mas você pode combinar com ele qual é o horário que ele vai tirar o lixo. Ó, daqui a 10 minutos, você pode colocar um alarme aí no seu celular para quando acabar o jogo você ir lá e tirar o lixo? Pronto. Se essa negociação ela ficou bem estabelecida, depois eu só tenho que conferir se aquilo foi feito de forma correta. E caso não tenha sido feita, a gente volta e continua a conversação até a gente conseguir atingir o nosso objetivo e a pessoa também ter as necessidades dela atendidas. Então, pessoal, vamos resumir o que a gente viu até aqui. Primeiro ponto a CNV é uma estratégia de comunicação que visa resolver conflitos e estabelecer relacionamentos saudáveis e verdadeiros. 2. São 4 passos para usar a CNV. O primeiro deles é falar o fato sem julgar a pessoa. Segundo, expressar os seus sentimentos sem responsabilizar a pessoa por eles. Terceiro, identificar suas necessidades não atendidas. E quarto, fazer pedidos claros e afirmativos sem exigir que eles sejam cumpridos. E aí, gente, já conheciam essas técnicas da CNV? Comenta aqui embaixo onde você acha que dá para usar melhor essas técnicas, em casa ou no trabalho. Lembrou de alguém que precisa conhecer a CNV? Compartilha lá no grupo do trabalho ou no grupo da família. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.